Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí, porque vai valer muito a pena. Por outro lado, se você já assiste meus vídeos com frequência, eu peço humildemente que você envie meu conteúdo para algum amigo seu que você acha que vai gostar também, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, todos os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Saya Suzuki nasceu no ano de 1995 na cidade de Tóquio, no Japão. Ela era filha única e sua família era bastante unida. Desde muito jovem, Saya mostrava um grande interesse em ser atriz, e seus pais começaram a pensar que talvez ela pudesse se dar muito bem nessa profissão. Eles a levaram para vários testes ao longo de sua infância e adolescência. E devido a seu talento, Saya conseguiu participar de várias produções audiovisuais em seu país, a tornando uma atriz relativamente conhecida. Ela também era uma garota muito estudiosa, que estudava principalmente a língua inglesa e falava o inglês com perfeição. No ano de 2011, quando Saya tinha 16 anos de idade, ela conheceu um rapaz de 19 anos chamado Charles Thomas Ikenaga. Como muitas pessoas hoje em dia, eles se conheceram através da internet. O Charles morava em Kyoto e, como não era muito fácil para os dois se verem, eles mantinham esse relacionamento através da internet, se falando todos os dias. E eles também enviavam cartinhas e presentes pelo correio. O Charles havia dito para Saya que estava na faculdade e que tinha um trabalho de meio período. Já ela lhe contou que estava no ensino médio e falou sobre seus trabalhos como atriz. Após alguns meses nesse web namoro, os dois resolveram se encontrar pessoalmente para se verem cara a cara. Nisso, Charles viajou de Kyoto para a cidade onde Saya morava. Depois do primeiro encontro dos dois, eles passaram a se ver todo fim de semana. Então, todo fim de semana, Charles viajava de Kyoto para Tóquio. E às vezes, quando Charles não podia fazer esse trajeto, a Saya ia até Kyoto para visitá-lo. E os pais dela não gostavam nem um pouco dessa relação, pois para eles, mesmo que a diferença de idade entre os dois fosse pequena, já que eram apenas 3 anos, a vida deles era completamente diferente e eles não conseguiam ver um futuro naquela relação. Realmente aquela relação não teria um futuro, já que a Saya começou a ficar muito cansada, devido ao Charles ser um cara muito possessivo. As brigas do casal começaram a ser muito frequentes, então após 9 meses de namoro, a Saya terminou tudo. Quando Saya terminou o namoro com Charles, ele estava fora do Japão, e assim que retornou ao país, ele tentou encontrá-la para reatar a relação, porém ela não queria vê-lo de jeito nenhum, e inclusive o bloqueou em suas redes sociais. Mesmo assim, o Charles sempre conseguia entrar em contato com ela. A jovem começou a perceber que seu ex-namorado a estava perseguindo, já que ela o via em sua escola, em sua casa e também nos locais onde ela fazia os testes como atriz. Essa situação já estava começando a assustá-la, porém a jovem não queria deixar seus pais preocupados, então ela resolveu não falar nada para eles. Porém, no ano de 2013, quando já fazia por volta de um ano que ela tinha terminado o namoro com o Charles, ele acabou postando algumas de suas fotos íntimas que ela havia enviado para ele quando os dois namoravam.
Com a publicação daquelas fotos, a Saya não sabia o que fazer, então ela recorreu aos seus pais, que lhe deram apoio e foram junto com a filha até a delegacia para prestar uma queixa contra o Charles. E eles também pediram a seus amigos e familiares para denunciarem aquelas fotos que haviam sido publicadas no Facebook para que a rede social a apagasse, já que aquilo não era para ser publicado. E após várias denúncias, o Facebook finalmente apagou aquela publicação, então a Saya pôde ter um pouco de descanso. Devido a toda aquela situação envolvendo o Charles, a Saya acabou descobrindo algumas coisas sobre ele, como por exemplo, ele nunca entrou na faculdade, então era tudo mentira. E ele também mentiu sobre a relação dele com seus familiares. Então, praticamente, a Saya namorou com uma pessoa que ela não conhecia. E agora a vida dela iria se transformar num inferno, já que o Charles passou a ameaçá-la, dizendo que iria tirar sua vida. A essa altura, os pais de Saya não sabiam que sua filha estava sendo ameaçada, já que ela só havia lhes contado das fotos que haviam sido publicadas. Porém, essa situação mudou no dia 13 de outubro de 2013, quando a Saya finalmente resolveu conversar com alguém sobre aquelas ameaças. Porém, a pessoa que ela escolheu para falar daquela situação não foi de cara os seus pais. Ela foi diretamente falar com o diretor de sua escola e após conversar com ele, o homem disse que o melhor a fazer era ela contar tudo a seus pais, porque eles iriam lhe dar todo o apoio possível. Então, só aí ela resolveu relatar tudo o que estava passando. Com o apoio dos pais, a Saya finalmente criou coragem para ir até a delegacia denunciar toda aquela situação. E chegando lá na delegacia, os policiais lhe disseram que iriam fazer todo o possível para ajudá-la. Eles conversariam com o Charles e pediriam uma medida de afastamento para que ele não pudesse chegar perto dela. Após fazer essa denúncia, a Saya retornou para casa sozinha, pois seus pais tinham que trabalhar. Porém, os policiais disseram para ela ligar assim que chegasse em casa, apenas para confirmar se havia chegado bem. E da forma que foi pedido, a Saya ligou para os policiais assim que chegou em casa e disse que estava tudo bem, que ela havia chegado sã e salva. Porém, algum tempo após a Saya fazer essa ligação, uma vizinha dela ligou para a emergência, dizendo que provavelmente havia acontecido uma briga, já que ela ouviu uma discussão e depois viu um homem correndo com uma faca na mão, e a faca estava suja de sangue. Rapidamente, o serviço de emergência foi até a casa da Saya e chegando lá, eles ainda a encontraram com vida. Ela foi prontamente socorrida e levada até o hospital. Porém, alguns minutos após ela dar entrada na emergência, ela acabou falecendo. No exame necroscópico foi confirmado que a jovem havia perdido a vida devido a ela ter perdido muito sangue, pois ela havia recebido 7 golpes com uma faca. A jovem tinha várias feridas de defesa e em seu corpo não tinha nenhum indício de que ela tivesse sido violada. Desde o primeiro momento, o principal suspeito de ter feito aquilo com a Saya era o Charles, e as descrições da vizinha da Saya que ligou para a emergência batiam exatamente com as características do Charles. Para evitar que ele fugisse de Tóquio para Kyoto, porque se ele fizesse isso seria muito difícil de encontrá-lo, a polícia realizou uma enorme busca e cerca de 1 hora após o Charles ter atacado a Saya, ele foi localizado e preso. E quando o homem foi capturado, ele ainda estava com a arma do crime. Assim que foi preso, o Charles confessou tranquilamente que havia sim tirado a vida de sua ex-namorada, porque ela não queria reatar a relação com ele. O homem disse que havia chegado na cidade no dia anterior ao crime
e ele ficou hospedado em um local próximo do apartamento da Saya. No dia do crime, ele foi até o apartamento dela para conversar, porém quando ele chegou, ela já havia saído, então ele resolveu esperar até ela voltar. E enquanto ele esperava, o homem começou a receber várias ligações da polícia. Com isso, ele conseguiu deduzir que a Saya o havia denunciado. Então, consumido pela raiva, ele invadiu o apartamento da Saya por uma janela que estava aberta. Lá dentro, ele pegou uma faca de cozinha e ficou escondido esperando ela chegar. Quando ela chegou no apartamento, ele viu que ela estava falando no telefone, que era justamente a ligação que ela havia feito para a polícia para dizer que estava tudo bem, e assim que ela desligou o telefone, ele a atacou. E após atacá-la, ele fugiu do local. Enquanto ainda estava em fuga, o Charles ligou para a mãe e conversou com ela tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E demonstrando que não estava nem um pouco arrependido, ele postou novamente as fotos que tinha da Saya no Facebook. Óbvio que essas fotos foram novamente denunciadas e foram removidas. Charles só foi levado a julgamento em julho de 2014 e logo na primeira audiência ele se declarou culpado de ter tirado a vida de Saya Suzuki. Como ele assumiu a culpa, o homem foi sentenciado a 22 anos de prisão. A família da Saya até hoje segue lutando para que essa pena seja reavaliada, pois o homem vai ser solto quando estiver com 43 anos de idade, então ele pode sim refazer toda a sua vida. Óbvio que ele vai ter perdido ali uma grande parte, mas ele ainda terá muito tempo para viver em liberdade. Como o crime que o Charles cometeu contra a Saya tem vários agravantes, os familiares dela pedem que o homem seja sentenciado à pena de morte, como acontece em outros casos semelhantes. Porém, até hoje nada aconteceu e a condenação segue sendo a mesma. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!